agora para a parte 2 da unidade 2 aqui da disciplina. Vamos falar um pouco sobre as obras viárias. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre as etapas e o ciclo de obras, o ciclo de vida, né, das rodovias. A gente falou lá de todas as fases de projeto, falou também o que tem dentro da construção propriamente dita, da operação e da conservação da rodovia. E nessa parte da aula a gente vai começar a falar sobre o gerenciamento de obra em si. Aqui, nesse slide, eu trago para vocês as principais diferenças entre uma construção civil convencional e as obras de rodovias. Então, a gente precisa ter em mente essas diferenças, porque, pegando a engenharia civil, que foi o curso que eu fiz, 90% lá do curso é voltado para obras convencionais. E se fala pouco sobre a construção em si de rodovias. Então, a gente precisa também ter essa diferenciação, porque o que a gente geralmente aprende sobre gerenciamento de obras é sobre obras convencionais. Então, aqui vamos entender um pouco mais quais são essas diferenças. Então, quando a gente analisa o processo de produção das estradas, elas vão estar ali com uma característica de fluxo contínuo, né? Aqui na esquerda da tabela. O produto ele é contínuo. Como assim? Então, vamos imaginar os processos que são contínuos. Terraplanagem, detonação em rocha, escavação, retirada do material, transporte, espalhamento, compactação, a própria pavimentação, são processos contínuos. E não tem como você fazer e finalizar todo, como, por exemplo, um andar de uma obra. Você pode ir fazendo e, se quiser, enquanto vai fazendo os próximos, a parte de estrutura, por exemplo, você pode finalizar ali os acabamentos, enfim. É diferente, o processo pode ser descontínuo. Você pode deixar ali uma parte construída e, claro, com os devidos cuidados, deixar para fazer depois. E na rodovia, o processo é mais contínuo. Você precisa começar e finalizar certas etapas, senão você tem aquela etapa toda perdida. Como, por exemplo, se você constrói uma base ou subbase do pavimento e deixa lá para meses depois, se perde tudo. A chuva leva e, enfim, é dinheiro perdido e trabalho perdido. Além disso, o produto ele é sem muita margem de personalização, diferente da construção civil que tem alta customização. Enfim, é fácil da gente imaginar, né? Existem projetos arquitetônicos muito diferentes uns dos outros, materiais a serem utilizados, por exemplo, na parte hidrossanitária, concepções estruturais diferentes, né? Principalmente materiais, né? Acabamentos. E na construção de rodovias é mais fechado. Você pode variar o revestimento de um pavimento, você pode muitas vezes variar um pouco o formato de drenagem, mas é bem limitado, né? Pensando, claro, em comparação com a construção civil normal, convencional, né? Também uma das dificuldades é que quando você precisa demolir ou retirar, desmontar o produto acabado, só consegue ser feito através de demolição, diferente, por exemplo, de edifícios modulares, que você pode tirar uma parede, uma esquadria facilmente. E aí, falando um pouco dos processos, né? Na rodovia, os materiais são produzidos no local, por escavação, britagem, mistura. Na construção civil, você tem muitos dos materiais que são fabricados em fábrica e transferidos e instalados, né? Pensa em esquadrias, material de elétrica, hidrossanitária, revestimento de piso, né? Poucas partes são produzidas na própria obra, né? Outra parte do processo, né? Grande parte do trabalho é processamento de material na rodovia. E na construção civil, grande parte do trabalho é montagem, colocação ali
dos materiais vindos de fábrica geralmente. E já na rodovia é o processamento do material. Poucos tipos de tarefa e poucos subcontratados. E já na construção civil, muitos tipos de tarefas e muitos subcontratados. Então, são poucos tipos de serviço e poucas especialidades, digamos assim, diferentes que você vai precisar numa construção de uma rodovia. As etapas são governadas por restrições externas, como de tempo, orçamento, é muito limitada por conta disso, e na construção civil as etapas são definidas por subprodutos. Agora é a colocação do piso, agora é a colocação das esquadrias, e na rodovia você tem alguns outros tipos de restrições, né? Principalmente o orçamento. O orçamento é X. Então vamos fazer até aqui, até esperar a próxima parte. Ou vai ter que ser feito de tal forma, visto que o orçamento é tal. Mais um último processo aqui listado é que aspectos tecnológicos e de segurança impedem a execução de várias tarefas simultaneamente na mesma área de trabalho. E já a construção civil, várias tarefas podem ser executadas simultaneamente na mesma área de trabalho. Então, aquela principal diferença do processo mesmo construtivo, da forma de ser contínua ou descontínua. Primeiro você tem que vir com a subbase, não adianta vir alguém da drenagem querer fazer ali no mesmo trechinho, exatamente no mesmo, na mesma hora, porque é perigoso, né, as máquinas utilizadas. E não adianta também a pessoa do pavimento vir antes do que seja feita a outra parte que vai abaixo dele. Enfim, essa é uma diferença. E quanto aos recursos, a maquinária pesada é o principal recurso aqui da construção de rodovias, quanto na construção civil, os trabalhadores e profissionais são o principal recurso. Então, é claro que também aqui precisa de trabalhadores e profissionais, mas o principal, quem faz o trabalho realmente maior, é a maquinária pesada. Então, falando agora sobre o gerenciamento de obras em si. Então, aqui a bibliografia ela traz diversos materiais que vão auxiliar aqui no gerenciamento de obras rodoviárias. Por exemplo, alguns tipos de materiais disponíveis. Muitos manuais, normas, quadros de gestão de atividades, planos de trabalho, checklist com os requisitos para ser feito o gerenciamento de obras, modelos de relatórios de acompanhamento, né? Procedimentos técnicos e administrativos, instruções para várias etapas, instruções para o acompanhamento, para a execução, para a supervisão, para o gerenciamento em si, para o recebimento das obras de construção e manutenção de rodovias. E esses materiais eles têm o objetivo de instituir os mecanismos de gestão de obras de engenharia rodoviária, e esses mecanismos eles são capazes ali, têm que ser capazes de garantir ali a plena qualidade técnica e também, principalmente, no final de tudo, o aceite, como que eu poderia chamar? A conclusão e... me fugiu a palavra, gente, mas que você cumpra as cláusulas do contrato de execução. Então, são várias as bibliografias, aqui chamei de bibliografias, mas os materiais em si que você tem para subsídio de fazer um gerenciamento de obras de engenharia rodoviária. E aqui, os principais objetivos de todo esse material, e na verdade não é só material, né, gente? Vamos pensar assim, o objetivo do gerenciamento de obras, de ter tudo isso documentado, bem feito passo a passo, né, bem normatizado, digamos assim. Então, um primeiro dos objetivos é garantir o atendimento aos requisitos contratuais, normativos e legais. Aqui é uma frase ótima para a palavra que eu esqueci no slide anterior, né? Então, para
prazo, custo, segurança, qualidade e meio ambiente, tudo isso atendido, né, os requisitos estabelecidos. Emitir parecer técnico ao não cumprimento dos requisitos contratuais, normativos e legais durante a execução de obra. Então, também te auxilia esses modelos a como fazer esse parecer. Ter recebimento provisório dentro do prazo previamente estabelecido. Então, também tem mecanismos no gerenciamento de obras rodoviárias, como em outros gerenciamentos de outras obras, né, de você conseguir acompanhar o andamento ali enquanto está sendo feito aquela fase, para ver se vai ter um atraso lá no final. Então, você consegue ter esses recebimentos provisórios, conceituar os processos que compõem a gestão de obras rodoviárias. Então, você consegue ter essa explicação, ou ter essa noção de todos os processos envolvidos naquela gestão de obras. Detalhar os principais processos de forma a servir como agente facilitador na gestão de obras. Então, você tendo ali em mãos todos os processos que vão ser feitos, a ordem deles, os recursos necessários para cada um, vai ser muito mais fácil de fazer a gestão. Apresentar as competências e responsabilidades dos diversos cargos intervenientes. Então, também ter claro de quem é a responsabilidade de cada processo, de cada fase, a competência, né, tudo que está envolvido. Então, além de recursos de materiais, de maquinário, também essa gestão e esse acompanhamento através desses materiais, desse gerenciamento em si, dos recursos pessoais, né, das competências e responsabilidades, e também ajuda a padronizar os processos e documentos adotados em toda a jurisdição do órgão responsável. Então, muitos de vocês aqui trabalham no DER, né, fazem residência ou em algum órgão de rodovias, que envolva rodovias, mas que, enfim, se envolve em qualquer tipo de obra, vocês sabem que tem todo um passo a passo, digamos assim, a ser seguido. Então, você tem essa padronização dependendo do tipo do órgão, né? Então, independente da empresa que você estiver trabalhando, empresa privada ou pública, é muito importante dentro do gerenciamento de obras você padronizar os processos e ter esses documentos bem organizados, né? Porque não tem como a gente ter controle se todas as pessoas vão ter a mesma interpretação. Vamos só falar assim, a diretriz. Vamos fazer o gerenciamento dessa obra e não der modelos de documentos, padronizar esse gerenciamento, vai sair resultados muito diferentes que vai dificultar todo o processo dali em diante. Então, por isso, quanto mais padronizados os processos e mais organizados os documentos, melhor, e não vai barrar ali o tempo da obra, o orçamento, por conta de falta de informação ou falta de organização. E detalhando um pouco o que foi falado ali no slide anterior, então, cada órgão tem sua forma, né, de fazer os procedimentos, mas também existe a competência e a responsabilidade de cada gerência. Geralmente a divisão é assim, né, diretoria, superintendência, gerência, coordenadores, né, geralmente tem essa hierarquia, mas independente do nome que é dado, né, compete ao gerente, o que compete ao gerente de fiscalização da obra e ao gerente de obras e serviços? O que compete à equipe técnica e atuante? Então, ter isso em mente e bem consolidado é muito importante para o gerenciamento também de obras, mas como um todo. Ter bem certo qual que é a competência e responsabilidade de cada colaborador. Os procedimentos de gestão e controle de obra rodoviária, né, também vai depender ali de muitos registros e arquivamentos do processo como um todo. É importante ter ali o controle e a gestão, traçando e verificando o atingimento de metas, isso é muito importante. Então, para que isso aconteça,
É importante também você ter a gestão e monitoramento dos contratos, o controle e gerenciamento das obras rodoviárias e como que é feita também a solicitação de ação corretiva. Isso são alguns exemplos de procedimentos que vão auxiliar na gestão e controle das obras. É importante também fazer o uso de indicadores gerenciais. Como que você faz esse uso, né, de indicadores? Pode ser feito em qualquer etapa da obra, ou qualquer etapa, desde o projeto, operação, lá, manutenção, mas para ver se você está atingindo o que você planejou. Então, de novo, volto com aquela diferença entre planejamento e gerenciamento. Aqui você traz indicadores gerenciais para ver se está cumprindo o planejamento. Falando bem básico, seria isso. E pode aplicar em qualquer etapa. E uma das fases também mais importantes é o controle da documentação. Aqui eu volto um pouco com o que eu falei lá na aula de SIG, né, que eu comentei com vocês que ele é muito útil na parte de banco de dados georreferenciados, né? Então aqui, volto a falar o que eu disse antes, é muito importante documentar qualquer procedimento realizado para, se a gente precisar de um tira-teima, né, mais tarde, ter bem certo os documentos oficiais e aqueles dados históricos para qualquer eventualidade. Então, volto a dizer, cada órgão faz o gerenciamento de obras com alguns procedimentos detalhados, mas tem sempre uma forma adequada de se fazer isso que eu estou comentando aqui com vocês. E o uso de geotecnologias aqui é muito importante por a maioria das informações das rodovias estarem ligadas a locais. Então, isso é bem bacana de você ter a informação daquele local em específico. Antes eu listei para vocês vários mecanismos, né, e formas de gerenciar uma obra, né? Fui listando para vocês, por exemplo, quadro de gestão de atividades, planos, checklists, modelo de relatório, procedimentos técnicos, instruções. Então, existem várias formas de auxiliar de forma expressiva ali quem está precisando fazer aquela gestão de obra, seja uma empresa responsável de executar ou de fiscalizar a obra, enfim. Então, existem várias ferramentas e procedimentos para auxiliar nessa parte da execução. E aqui eu vou destacar para vocês alguns subitens que apresentam alguns exemplos de facilitadores ou de mecanismos ali para controle de obra. Então, o plano de trabalho para execução de obra rodoviária ele é facilitado através desses subitens. Primeiro ali, fatores condicionantes. Precisa ter bem definido o mapa de localização de cada etapa de obra, qual o clima e pluviometria daquele local, como que vai ser o plano de ataque, né, o que vem primeiro, o que vem depois, o que pode ser feito se acontecer algum imprevisto em outra parte, o que eu posso ir fazendo se acontecer tal risco que eu mapeei antes, né? Então, ter definido esse plano de ataque, quais as características técnicas, então bem certinho lá, geralmente no projeto executivo, quais são as técnicas que vão ser utilizadas, e também o apoio logístico, né? Tudo que vai ser necessário para cada etapa, para cada tipo de processo ali envolvido. Organização e prazos, então isso é muito importante para o plano de trabalho de execução de uma obra rodoviária. Qual a localização das instalações, isso facilita também na organização. Descrição da execução dos serviços, ter isso bem detalhado e entendível para as diversas pessoas envolvidas, é bem importante para o cumprimento de prazos. Quadro de quantidades, então fazer o gerenciamento ali de materiais, de equipamentos, até de recursos pessoais também. Dimensionamento da equipe de produção, bem envolvido também com isso. E o cronograma financeiro. Então, toda a parte ali de organização e prazos é facilitada com esses
5 itens aqui de exemplo. Também tem que ter aqui apresentado os aspectos de natureza técnica e de segurança. Então, plano de segurança e de sinalização. A gente sabe que, acho que já comentei com vocês, que maioria, sim, já comentei lá na disciplina de projeto geométrico, mas aqui reforçando, a maioria das nossas rodovias já estão construídas. Então, é difícil a gente ter a construção de uma rodovia do zero, que não seja um contorno urbano, um contorno feito ali, que aí sim é do zero, algum binário, né? Mas é bem difícil. A maioria das rodovias a gente vai fazer ampliações e melhorias. Então, esse plano de segurança e sinalização é importante, além de segurança para as pessoas que estão ali fazendo a execução, é de segurança aos usuários. Então, tem normas bem consolidadas de sinalização para ter a segurança ali dos usuários também. Entra aqui também, né, nesse plano de trabalho de execução, instalações para controle de serviço. Então, onde que vai ter alguma instalação para ser feita ali, exemplo, né? Preciso fazer um ensaio para ver se esse material pode ser utilizado para a camada do pavimento. Preciso fazer um ensaio para ver como ficou a compactação. Enfim, instalações que auxiliam o controle do serviço em si, né? Não só dessas etapas de pavimentação e de terraplanagem. Outro aspecto, né, que é um facilitador, um mecanismo, né, é o detalhamento do cronograma físico da execução das obras, aqui bem semelhante com construção civil convencional. Responsabilidades da contratada em relação à qualidade da obra, também tem que estar bem definido isso, né, para quem está fazendo ali a fiscalização, até para a própria empresa executante, qual que é a responsabilidade em relação à qualidade de cada etapa, e o plano de qualidade de controle interno da executante, que entraria ali a identificação da modalidade de fiscalização. Então, depende da modalidade ali empregada, mas tem que estar claro esse plano e esse controle interno da executante. Então, esses exemplos que eu fui dando aqui são alguns facilitadores, alguns mecanismos que vão facilitar aqui para o gerenciamento de obras. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de ferramenta ou de procedimento utilizado pelo DR do Paraná, que facilita também, dos facilitadores aqui nos procedimentos para planejamento e controle de obras, que é o QGA, o Quadro de Gestão de Atividades. Então, o preenchimento desse QGA ele vai auxiliar no acompanhamento eficaz da obra. Então, existe QGA para cada etapa da obra, seja fase inicial, de execução, de recebimento, e pode contemplar várias saídas depois do preenchimento desse formulário. E aqui eu trago aqui alguns exemplos dessa saída desse formulário. Pode ser relatório do projeto de dosagem, notas de serviço, independente, né, de qual serviço, relatório do segmento experimental, quadro resumo do controle geométrico, quadro resumo de conformidade de ensaios, quadro quantitativo dos serviços executados, relatório mensal de acompanhamento de obra ou de serviço, livro de registro de ocorrências, medição provisória, parcial, final, termo de recebimento provisório de obra, o as-built, termo de conclusão definitivo da obra. Então, é uma ferramenta relativamente simples, mas voltada a rodovias. Então, com colunas e linhas pensadas para que esse formulário tenha essas N saídas. Então, também existe um manual dizendo como que deve ser feito o preenchimento, o que vai em cada ponto, legenda de cores. Então, cada órgão
tem os seus procedimentos, né? Mas aqui eu trouxe um exemplo, né, das N saídas que pode ter esse QGA. Outro cuidado, procedimento, não sei como chamar exatamente, mas que padroniza e facilita a execução das obras e, consequentemente, o bom gerenciamento delas, é a elaboração de diário de obras. Então, isso é imprescindível, né? Independente do tipo da construção ali da obra. Então, o DENIT tem um procedimento, o 097, que traz ali como que tem que ser feita a padronização e a elaboração desse diário de obras, como que ele tem que ser apresentado, né, o diário de obras rodoviário, né? E aí, para você ter ali um bom controle da obra e, como comentei, como consequência, um bom gerenciamento. Então, ele fala ali sobre as etapas desse padrão de diário de obras. Então, ele traz um exemplo e explica, né, sobre o que cada subitem trata. Então, como que tem que ser feito o lançamento, quais são os registros obrigatórios em cada visita. Então, isso é bem interessante de saber. Claro que antes de você exercer essa função de acompanhamento de obra, enfim, você vai ter um treinamento, você vai ter que ler esses manuais, mas aqui para a gente saber o que facilita no gerenciamento de obra. Então, a elaboração de diário de obra é muito importante. Acho que comentei tudo. E também, por fim, esse relatório, esse diário de obras, ele pode fazer parte de um banco de dados e ter ali, fazer parte de um histórico de comprovação, que sempre tendo esse banco de dados, esse histórico para comprovação, isso é um dos indicadores de um bom gerenciamento de obras. Bom, uma ferramenta interessante que está lá no portal Cidadão DENIT é uma ferramenta que possibilita atualizar os procedimentos e o acompanhamento das obras de construção e manutenção rodoviária. Então, essa ferramenta, ela é precisa, né, tem as etapas e status, né, de cada obra, e ela também faz parte de uma das exigências do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, que exige a transparência de informações e também o agrupamento de documentos ali para prestação de contas. Então, é bem interessante vocês entrarem lá, acho que tem até uma atividade na apostila da disciplina de vocês para utilizar essa ferramenta, para vocês verem ali como que está a execução de alguma obra. Então, esse instrumento ele vai permitir o acompanhamento do avanço físico da obra, do cronograma, por exemplo, de obra de arte especial, do avanço financeiro por disciplina, de acordo ali com a fiscalização e a empresa supervisora. E também vai ter ali alguns painéis interativos que vai proporcionar uma visão gerencial do empreendimento. Então, aqui eu vou mostrando nesse vídeo algumas das etapas, né? Mas uma das atualizações que passou a contar e ter nessa ferramenta é a curva S dos contratos, né, de obra, da supervisão e do gerenciamento. Também tem o boletim de desempenho parcial, o BDP, das empresas supervisoras, e o plano de gestão de qualidade do executante das obras, da obra supervisionada. Então, conta também com relatório fotográfico, com data, geolocalização. Bem interessante vocês darem uma olhada e ver o resultado final do gerenciamento de obras, o que ele traz. Bom, aqui nessa segunda parte da unidade 2 eu dei um panorama geral do que está envolvido no gerenciamento de obras rodoviárias, quais são as etapas, os facilitadores, né, o que existe hoje, qual é o produto final do gerenciamento de obras, a importância dele. E agora
vamos para a unidade 3. A unidade 3 vai ser sobre o assunto de operação de rodovias e qualidade. Até lá!